codificado por Allan Kardec, difundido por Chico Xavier e Divaldo Franco. Sintonize o programa A Caminho da Luz, na Rádio Cisal, todas as segundas e quintas, às 18h30. Caros amigos, caros ouvintes da Rádio Cisal, senhores, senhoras, jovens, pessoas de todas as faixas de idade, pessoas de Conceição do Coité, das cidades vizinhas, a gente agradece profundamente pela audiência, pela atenção que tem nos dado, pela interação através das comunicações com os e-mails. A gente está iniciando agora mais um programa A Caminho da Luz, sempre segundas e quintas-feiras, de 18h30 às 19h30. Às segundas-feiras, com os nossos irmãos Marialva e Jurandir. Às quintas-feiras, sempre comigo, Bruno Silva, e nossa irmã Karina Silva Araújo. Boa noite a todos. Nós gostaríamos de iniciar o programa de hoje saudando o pessoal dos Centros Espíritas da região, Centro Espírita Bezerra de Menezes, no distrito de Salgadalha, Conceição do Coité, Centro Espírita Jesus de Nazaré, no distrito de Juazeirinho, Centro Espírita Joana de Ângeles, na cidade de Tanquinho, e a todos que participam do Centro Espírita Luz, Amor e Verdade. Em especial, a gente queria mandar um beijo de feliz aniversário para nossa irmãzinha Alcione, né? Que Deus te abençoe, minha irmã, que as bênçãos de Jesus sejam derramadas na tua vida e que a luz divina te guie sempre no bom caminho, viu? Um beijo de todos, um beijo de todo mundo do Centro Espírita para você, Alcione, e o pessoal do grupo de estudo. E Bruno vai dar o feliz aniversário dele também, né, Bruno? É isso aí, Alcione, parabéns, muita paz, muita felicidade, muito sucesso na sua caminhada. Que Deus esteja sempre presente em todos os seus atos, todas as suas ações. A gente agradece mais uma vez também a toda a equipe da Rádio Cisal, nosso amigo Genivaldo aqui conosco, sempre presente, fazendo o seu excelente trabalho, né? E que essas bênçãos de luz, de paz cheguem ao lar de cada um de vocês, fazendo com que as vibrações positivas se façam presente, fazendo com que os ensinamentos de Deus se façam presente. Nas horas difíceis, que a gente possa ter sempre equilíbrio em nossas mentes, para suportar todos os problemas da vida com serenidade, com paz, com resignação e com a nossa fé inabalável, acima de tudo. O tema do nosso programa de hoje é sobre a aliança da ciência e da religião. Isso é possível? Na verdade, trata-se de um tema que está presente no Evangelho segundo o Espiritismo e que, na atualidade, se torna um tema muito interessante a partir do momento em que a gente para analisar e percebe que nos dias anteriores, nos tempos anteriores, sempre houve essa discussão acerca de que a ciência ela não pode se unir com a religião. Muitos estudiosos, muitos teóricos, muitos doutores das ciências materiais, eles costumam defender que quanto mais se tem fé em Deus, quanto mais se acredita nas coisas do Espírito, mais se distancia das questões da ciência material. Esses doutores às vezes também defendem o fato de que a fé é uma espécie de superstição, é uma espécie de crendice. E na verdade, por outro lado, os religiosos costumavam rebater que aquele que tem fé não precisa da lógica, aquele que tem fé não precisa entender algumas coisas porque é tudo fruto de Deus, das obras de Deus, e não cabe ao ser humano ter esse entendimento. O Espiritismo, meus irmãos, ele vem nos esclarecer
que existe sim a possibilidade dessa união, a união entre a fé, a união entre a razão, a união entre aquilo que a gente acredita acerca das coisas de Deus, das coisas do Espírito, com aquilo que a ciência descobre, aquilo que a ciência verifica. O Espiritismo, em 1857, quando se consumou o seu surgimento a partir das pesquisas de Kardec, era um ambiente, era um contexto social desfavorável para o surgimento de uma religião. Por quê? Porque naquela época era uma época de advento industrial, de advento tecnológico, de advento científico, e a fé ela estava ocupando pouco espaço nessa ascensão da sociedade mundial. Mas o Espiritismo surgiu nesse contexto desfavorável já através de pesquisas, já através de verificações, ou seja, historicamente falando, o Espiritismo já surgiu com esse prisma, com esse ângulo de visão. O Espiritismo é uma doutrina que compõe em ciência, filosofia e religião. Por que filosofia? Porque ele estimula o nosso pensamento, a nossa descoberta por novas coisas, estimula a nossa linha de raciocínio. Por que ciência? Porque ele verifica as coisas, verifica a prova, as comprovações, para ver se de fato procede essas verificações. E por que religião? Porque ele cuida das questões morais, ele cuida da nossa conduta rumo à evolução, através da prática dos ensinamentos de Deus, através da prática dos ensinamentos do Cristo. O Espiritismo entende essa questão entre religião e ciência da seguinte forma: as coisas espirituais foram criadas por Deus e é alvo de estudo das religiões. As coisas materiais foram descobertas e verificadas também pelos homens, mas sob a supervisão de Deus. Porque se Deus cria as coisas do Espírito, Ele também criou as coisas da matéria. Então, como poderia duas obras de Deus, o Espírito e a matéria, serem alvos de estudos diferentes, diversos, que não pudessem se conciliar? Então, o Espiritismo defende que há sim a possibilidade dessa união entre ciência e religião, e inclusive ele próprio, o Espiritismo, faz parte, compõe essa união, uma doutrina que é caracterizada pela união entre a ciência e a religião. Allan Kardec tem uma frase célebre, que diz assim: fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. E o Espiritismo ele tem essa missão também de nos explicar que a fé ela tem lógica. Então nós precisamos entender que ciência e religião andam juntas, andam no mesmo patamar, andam sobre o mesmo trilho. E para isso é necessário termos bom senso, porque seria egoísmo da parte das pessoas que defendem as coisas do Espírito achar desnecessário estudar as coisas que a ciência da matéria descobre, e da mesma forma seria egoísmo e injustiça dos grandes cientistas achar que Deus não está por trás dessas descobertas. E o Espiritismo tem essa missão de unir a nossa crença com as averiguações. Nas ciências atuais, a gente percebe que a própria física, que sempre foi considerada uma grande ciência da matéria, ela já abrange o leque de suas análises para a física quântica, através da pesquisa de minúcias de mini partículas subatômicas, através de raios de luz, através de energias, até mesmo as energias espirituais. Na linha da psicanálise, da psicologia, alguns profissionais já adotam práticas de terapias de vidas passadas, para tentar descobrir a origem dos traumas das pessoas, porque quando se descobre a raiz desses traumas
logo se consegue a superação, logo se consegue a solução para os problemas psicológicos. E às vezes esses problemas não estão apenas na infância, às vezes é um trauma que está no subconsciente do ser humano e que foi fruto de uma falha em vidas anteriores. Da mesma forma, inúmeras outras ciências já vêm adotando práticas espíritas, como por exemplo alguns hospitais que já têm as câmaras de passe. A pessoa vai para uma cirurgia, depois que sai, recebe os passes, que são nada mais nada menos que transmissão de energias positivas, transmissão de fluidos, para acelerar a recuperação desses pacientes. Essas inúmeras outras áreas têm se mostrado em adequação com a prática religiosa, com a prática da doutrina espírita principalmente. Bom, vamos dar continuidade. Vale lembrar vocês que qualquer dúvida vocês podem mandar por e-mail celave.coité@hotmail.com, que a gente vai estar aqui para responder. Nós temos uma pergunta aqui da irmã Ângela Gordiano, e ela questiona o seguinte: tem pessoas que nascem com o dom de ver e falar com desencarnados. Quem não tem, estudando, pode vir a ter esse dom? Bruno vai responder. Aí a gente agradece ao interesse da nossa irmã Ângela, né? Isso, Ângela Gordiano. Então ela faz essa pergunta muito importante, que de fato algumas pessoas nascem com a mediunidade, é nada mais nada menos que a faculdade que o ser humano tem em se comunicar com o mundo espiritual. Então o médium, ele na verdade é uma espécie de aparelho de comunicação, e isso é algo que já vem nato do ser humano, ou seja, a pessoa pode possuir ou não possuir. Agora a gente deixa claro que às vezes a pessoa possui a mediunidade e devido a não saber do que está se tratando, acaba se confundindo com as coisas. E a gente informa que inclusive nos hospícios existem muitos médiuns com mediunidades maltratadas, porque se atribui a outras coisas, se atribui a perturbações mentais, que às vezes acontecem no ser humano, ter perturbações psicológicas, perturbações neurológicas, só que em muitos casos trata-se de mediunidade e a pessoa não sabe lidar com aquilo. Então a mediunidade, ela vem na verdade com o ser humano. Kardec, ele diz que todo ser humano, ele é mais ou menos médium, porque isso diferencia, essa faculdade se diferencia em cada pessoa. Umas pessoas têm essa faculdade mais forte, um poder de ver espíritos, um poder de se comunicar com espíritos, de sentir presenças mais forte. Outras se resumem a pequenos arrepios, arrepios quando estão diante de energias provindas de espíritos. Então, mais ou menos, todo mundo é médium. Só que ela fez uma pergunta interessante sobre o estudo. E, na verdade, quando se estuda, principalmente na doutrina espírita, que é onde a gente verifica através de questões explicáveis, questões averiguadas, questões analisadas, estudadas, a gente entende que quanto mais se aprofunda nesse assunto, o médium, ele vai aprendendo a lidar com a coisa. Então, às vezes você tem uma mediunidade pouco desenvolvida, mas quando você estuda, isso abre um leque para que você venha desenvolver mais. E às vezes acontece que é como se a parcela de mediunidade que o ser humano fosse ter é aquela ali que já está na pessoa. Mas pelo fato de você vir a se aprofundar nos ensinamentos, nos estudos espíritas, você acaba tendo mais tato em saber lidar com aquilo. Então, às vezes, a mediunidade, ela é pouco desenvolvida, mas dada ao seu nível de entendimento do assunto, você acaba fazendo bom uso dessa mediunidade. E isso é importante, nunca utilizar isso para coisas frívolas. Então tem pessoas que têm uma mediunidade de cura, por exemplo, tem um passe, um poder de aplicar o passe numa pessoa, porque passe é nada mais, nada menos que os fluidos, a força do pensamento. Muitas ciências, a gente falando de ciência, já defendem isso, a força do pensamento, porque às vezes a gente pensa algo negativo e acaba atraindo coisas negativas. Da mesma forma, pensa algo positivo e passa positividade, ajuda as pessoas em sua recuperação, tem poder de cura, porque o passe é um mecanismo magnetizador.
E ele traz energias espirituais elevadas quando o seu pensamento for um pensamento elevado de ajudar o próximo. E Jesus já nos ensinou a ajudar as pessoas, independente de qualquer coisa, e essa ajuda vem daí do nosso íntimo. Às vezes umas pessoas dão uma esmola para um necessitado, mas fazem de uma forma superficial. Aquilo ajuda, sim, ajuda, mas é preciso ter uma intenção benéfica dentro de si, é preciso ter aquela vontade de ajudar de fato. E às vezes você não pode nem ajudar materialmente, financeiramente falando, mas pelo simples fato de você pensar positivo para aquela pessoa se melhore, você está, de fato, contribuindo, fazendo uma oração, fazendo uma prece, você está ajudando as pessoas. Bom, dando continuidade ao tema, Aliança da Ciência e da Religião, o Espírito Emmanuel, numa mensagem intitulada O Sublime Triângulo, assim se expressa sobre o alicerce dessa doutrina. A ciência, filosofia e a religião constituem o triângulo sobre o qual a doutrina espírita assenta as suas próprias bases, preparando a humanidade do presente para a vitória suprema do amor e da sabedoria no grande futuro. Ao conciliarmos a fé com a razão, nos é seguramente possível crer em Deus e na sua infinita sabedoria, pois sabemos por que cremos. Torna-se fácil acreditar na imortalidade da alma, porque compreendemos a nossa condição de seres imortais. É-nos sensato atentar para a própria evolução, porque sabemos das consequências que nos advirão, tanto pelo esforço dessa busca, como pelo descaso para com ela. O Espírito Emmanuel, na mensagem O Sublime Triângulo, afirma que o Espiritismo também tem uma filosofia que esclarece. No sentido original do termo, filosofia significa amor à sabedoria, mas na prática ela diz respeito a um conjunto de estudos, de sistemas de pensamentos e de reflexões intelectuais, que visam compreender a realidade absoluta, causas elementares, os fundamentos dos valores e das crenças humanas e o sentido da existência. Mas quando é que o indivíduo, condução do seu cotidiano, filosofa? Quando é que a gente faz isso? A gente filosofa diante do inconformismo ou da incompreensão, quando a gente questiona as ordens das coisas, perante suas dúvidas, repensa conceitos e valores, em consequência dos problemas que a gente vivencia, dos desejos que alimentamos, dos conflitos que carregamos, das buscas alternativas no sentido de melhor compreender e administrar tudo aquilo que ainda lhe parece bastante dificultoso. Allan Kardec, na questão 919 de O Livro dos Espíritos, questiona a espiritualidade superior. Qual o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e de resistir aos arrastamentos do mal? E a resposta foi a seguinte: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. O conhecimento de si mesmo, portanto, é a chave do progresso individual. Na mensagem, O Sublime Triângulo, temos que o Espiritismo tem também por alicerce uma religião que sublima. Um dos significados da palavra religião é sentimento consciente de dependência ou submissão que liga a criatura humana ao Criador. A doutrina espírita nos ensina que necessitamos reverenciar Deus através do aprendizado do amor. E para isso, o principal caminho é o daquele que firmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, na questão 625, o Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a espiritualidade maior responde: vide Jesus. No entanto, Kardec complementa: Jesus é para o homem o modelo de perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque ele estava animado de Espírito Divino e foi o ser mais puro que apareceu sobre a terra. Jesus, por ter possuído todas as qualidades de um homem de caráter sublimado, foi aquele que exemplificou enfaticamente os mais importantes valores inerentes a uma vida digna e superior: respeito, solidariedade, fraternidade, generosidade, amizade, compreensão, simplicidade e honestidade. E tantos outros, né? E ao deixar-nos como mandamento máximo amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a ti mesmo,
abriu-nos um leque de 1000 possibilidades para que pudéssemos construir a harmonia e a felicidade tanto para dentro quanto para fora de nós. E a literatura espírita está sempre para enfatizar que o bem que façamos aos outros, seja ele de intensidade que for, desde que leal e verdadeiro, será sempre a garantia de nosso próprio bem. Pois quando procuramos contribuir para com a satisfação alheia, encontramos a nossa própria felicidade. E para o aspecto religioso da doutrina, Allan Kardec deixou como máxima o seguinte: fora da caridade não há salvação. Benevolência, indulgência e perdão. Entendimento do que seja caridade, conforme a questão 886 de O Livro dos Espíritos, para conosco e para com o próximo, pois, com essa disposição íntima, atraímos maior cota de harmonia para os nossos dias de aprendizado neste planeta. E, para finalizar, a gente queria dizer o seguinte, que ao ter Jesus, um mestre e guia, o Espiritismo nos direciona a uma religiosidade mais sublimada, porque esclarece a nossa consciência quanto à importância de se buscar planos mais elevados de sensibilidade e de emoção. Bom, vamos dar continuidade aqui. Tem mais uma pergunta, né, da nossa irmã Lorena, que foi enviada através do e-mail celave.coité@hotmail.com, e Lorena questiona o seguinte: o Espiritismo afirma que estão nascendo crianças especiais atualmente. É verdade? E aí, Bruno? É uma excelente pergunta, viu? Não sei se vocês já observaram, mas os meninos de hoje em dia, né, meninos e meninas, as crianças da atualidade, elas já nascem muito mais espertas do que as crianças de antigamente, não é isso? Então vejam só, existem dois termos que a gente costuma denominar essas crianças: crianças índigo e crianças cristais. Às vezes eu analiso uma criança da atualidade, eu imagino, na época em que eu era criança, eu não tinha essa esperteza toda, essa disposição, essa inteligência toda em entender as coisas com muita facilidade, quanto as crianças de atualmente. E o que acontece é o seguinte: a partir da década de 70, vejam a explicação, que ela vem do universo, né? E vem resultar nas crianças. Na década de 70, o sistema solar iniciou a sua imersão no que a gente chama de cinturão de fótons da estrela Alcione, que é uma estrela localizada numa outra constelação. É uma estrela que ao seu redor existem uns raios de fótons que atingem distâncias longínquas. E na década de 60, o sentido de rotação, translação desses astros acabou aproximando a Terra desse cinturão de fótons. O que aconteceu a partir daí? O planeta começou a evidenciar alguns detalhes diferentes do normal, ou seja, algumas inquietações. As energias se fizeram presentes no nosso mundo, fruto desse cinturão de fótons de Alcione. E devido a essa inquietação planetária, o que aconteceu? Alguns seres vieram encarnar na Terra, mas vindos de outros planetas. Então, exatamente, a nossa doutrina espírita, ela acredita que existe vida além da Terra, sim. E que nesse universo imenso e infinito seria incoerente de nossa parte uma certa prepotência acharmos que só o planeta Terra tem vida inteligente, nessa imensidão, nessa infinidade de universo, né? Então existem sim planetas mais evoluídos que a Terra e existem planetas menos evoluídos. Então a nossa doutrina estuda isso, que essas crianças que já nascem atualmente com muito mais inteligência, muito mais sabedoria que as crianças de antigamente, são seres que já viveram em planetas mais evoluídos, e por conta dessa inquietação planetária que passa a nossa Terra atualmente, eles encontraram um contexto favorável para vir aqui manifestar também a sua inquietação através dos nascimentos. Então, através da encarnação, através dos nascimentos, essas crianças vêm manifestar a sua inquietação. E também, né, Bruno, há uma necessidade espiritual para que essas crianças se façam presentes, né, nesse planeta, justo nesse momento, já que o nosso planeta Terra está passando por essa fase de transição, deixando de ser um planeta de provas e expiações para se tornar um mundo de regeneração. Então, existe essa necessidade da espiritualidade em trabalhar, em ajudar para que essa regeneração aconteça. E essas crianças, elas estão vindo justamente para auxiliar todo esse processo, né?
Exatamente. Então veja o quanto é importante a gente ter tato para lidar com essas crianças. São conhecidas crianças índigos, né? Crianças inquietas que vêm para transformar, ajudar a transformar o mundo. E a partir do ano 2000, começou a vir ao planeta Terra um outro tipo de criança, as crianças cristais. A criança índigo tem esse nome por conta da sua áurea. A áurea da criança índigo é azul índigo, né? A tonalidade da áurea. E as crianças cristal, elas possuem uma áurea mais clara, mais transparente, mais branca, né? Por isso esse nome crianças cristal. A diferença básica entre uma criança índigo e uma criança cristal é que a criança índigo ela é muito inquieta, ela quer transformar. Como Karina falou, a missão dela é uma missão transformadora. E por conta disso, se a gente não souber educar devidamente essas crianças, elas podem tender até para aspectos de marginalidade, de criminalidade, porque elas têm muita energia dentro de si. Se não forem bem conduzidas, elas podem vir a ser seres marginalizados, que tenham uma certa tendência para as drogas, inclusive. Por isso a importância da família na verdadeira condução dessas crianças. Na verdade, as crianças índigo são crianças extremamente inteligentes, né? São seres iluminados, extremamente inteligentes, mas eles têm um defeito, na verdade todo mundo tem um defeito, então elas têm a baixa moral, né? São espíritos elevados, mas possuem uma baixa moral. E esse fato é crucial para isso tudo que está acontecendo. Na verdade, nós acreditamos também que essa incidência muito grande, esse uso de drogas, né? Essa devastação, essa coisa absurda de drogas no mundo, essa marginalidade toda, seja justamente em função disso, porque já que da década de 70 para cá, essas crianças índigas começaram a vir para o planeta Terra, então elas podem não ter se adaptado muito bem à nossa realidade, a essa realidade, e por isso elas tendem para esse lado mais obscuro, para a marginalidade. Então a gente tem que ter muito trato, muito traquejo com elas, bem diferente das crianças cristais, né, Bruno? Exatamente. E as crianças cristais vêm, na verdade, concluir a obra das crianças índigo. É como se as crianças índigos viessem dar uma sacudida no mundo, para que eles se atentem para determinadas coisas. E as crianças cristais vêm concluir, porque são espíritos mais evoluídos, mais dóceis, mais brandos, mais pacíficos, já para atender ao bem. Então a criança cristal, ela tem essa finalidade, concluir. As pessoas que tiverem mais interesse nesses e outros assuntos, né, temos as doutrinárias, os grupos de estudo lá no Centro Espírita Luz de Amor e Verdade. É só nos procurar. As doutrinárias acontecem sempre nas quinta-feiras, a partir das 20 horas, nisso? As doutrinárias são todas as quintas-feiras a partir das 20 horas e todos os domingos a partir das 9 horas da manhã. Nós temos também o estudo, que é no domingo a partir das 19h30, e tem o auxílio fraterno, que é com Jurandir, que ele faz todas as quartas-feiras a partir das 19h30. Então quem tiver mais dúvida pode nos mandar suas perguntas para o nosso e-mail, pode nos procurar lá no centro. A gente vai concluir o nosso programa. Um grande abraço para o nosso amigo Mero, né? Nós somos seus fãs, viu, Mero? Ele que teve o programa aqui anteriormente. E Karina pode concluir. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus, estamos aqui à disposição de todos. Forte abraço. Nós vamos finalizar mais uma vez com a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança, a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão,
todas as dores se acalmarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Muita paz a todos e que assim seja. Codificado por Allan Kardec, difundido por Chico Xavier e Divaldo Franco. Sintonize o programa A Caminho da Luz, na Rádio Cisal, todas as segundas e quintas, às 18h30. Caros amigos, caros ouvintes da Rádio Cisal, senhores, senhoras, jovens, pessoas de todas as faixas de idade, pessoas de Conceição do Coité, das cidades vizinhas, a gente agradece profundamente pela audiência, pela atenção que tem nos dado, pela interação através das comunicações com os e-mails. A gente está iniciando agora mais um programa A Caminho da Luz, sempre segundas e quintas-feiras, de 18h30 às 19h30. Às segundas-feiras, com os nossos irmãos Marialva e Jurandir. Às quintas-feiras, sempre comigo, Bruno Silva, e nossa irmã Karina Silva Araújo. Boa noite a todos. Nós gostaríamos de iniciar o programa de hoje saudando o pessoal dos Centros Espíritas da região, Centro Espírita Bezerra de Menezes, no Distrito de Salgadalha, Conceição do Coité, Centro Espírita Jesus de Nazaré, no Distrito de Juazeirinho, Centro Espírita Joana de Ângeles, na cidade de Tanquinho, e a todos que participam do Centro Espírita Luz, Amor e Verdade. Em especial, a gente queria mandar um beijo de feliz aniversário para nossa irmãzinha Alcione, né? Que Deus te abençoe, minha irmã, que as bênçãos de Jesus sejam derramadas na tua vida e que a luz divina te guie sempre no bom caminho, viu? Um beijo de todos, um beijo de todo mundo do Centro Espírita para você, Alcione, e o pessoal do grupo de estudo. E Bruno vai dar o feliz aniversário dele também, né, Bruno? É isso aí, Alcione, parabéns, muita paz, muita felicidade, muito sucesso na sua caminhada. Que Deus esteja sempre presente em todos os seus atos, todas as suas ações. A gente agradece mais uma vez também a toda a equipe da Rádio Cisal, nosso amigo Genivaldo aqui conosco, sempre presente, fazendo o seu excelente trabalho, né? E que essas bênçãos de luz, de paz cheguem ao lar de cada um de vocês, fazendo com que as vibrações positivas se façam presente, fazendo com que os ensinamentos de Deus se façam presente. Nas horas difíceis, que a gente possa ter sempre equilíbrio em nossas mentes, para suportar todos os problemas da vida com serenidade, com paz, com resignação e com a nossa fé inabalável, acima de tudo. O tema do nosso programa de hoje é sobre a aliança da ciência e da religião. Isso é possível? Na verdade, trata-se de um tema
que está presente no Evangelho segundo o Espiritismo e que, na atualidade, se torna um tema